Respira, porque agora a gente vai definir o campo elétrico em um corpo extenso eletrizado. Ficou até bonito, né? Putz, grila, que voz maravilhosa. Mentira. Primeira coisa que eu vou começar a fazer com vocês é dizer que eu vou analisar dois tipos de condutores. Eu vou pegar um com uma simetria qualquer e um condutor esférico, tá? Eu sei, então, já que é um condutor carregado, que todos eles têm que ter excessos de carga. Ele tem excesso de carga, o excesso de carga indicado é negativo. Eu não estou te falando que esse corpo não tem cargas positivas. Eu estou te falando que o excesso é negativo e o meu interesse aqui, para eu simplificar a nossa ideia, é demonstrar ou ilustrar apenas os corpos as cargas que estão em excesso, tá? E aí a gente começa com uma primeira pancada. Quando você eletriza um condutor, seja ele de qualquer simetria, ou de simetria qualquer, fica mais bonito, as cargas elas vão se reorganizar de forma a ficarem em equilíbrio, distantes, a maior distância possível uma das outras. E isso implica que sempre elas vão se localizar na superfície do condutor. E olha como isso é poderoso. Eu não estou te perguntando se o seu condutor ele é oco ou se ele é maciço. Você pode ter uma esfera de metal ou você pode ter uma casca esférica. Só a partezinha de fora e por dentro não tem nada. Quando você eletrizar esse condutor, as cargas elétricas sempre ficam na parte mais externa do seu condutor. E a palavra sempre está ali destacada em vermelho, não é à toa. Porque isso vai auxiliar a entender alguns fenômenos que a gente vai ver na natureza. E aí a gente começa a conversar no seguinte. Bom, se eu conseguir estabelecer, eu eletrizei o condutor e as cargas ficaram todas ao redor do meu condutor numa situação de equilíbrio, a primeira conclusão que eu tiro, e é uma conclusão importantíssima, é que o campo elétrico dentro desse condutor é nulo. E aí, se ele é nulo, eu vou te contar duas formas da gente compreender isso. Primeiro, de novo, não importa se o condutor que a gente está trabalhando é maciço ou oco. Lá dentro, seja metal ou seja ar nesse lugar que a gente está analisando. O campo elétrico vale zero, porque se ele não valesse zero, as cargas estariam orientadas para algum lugar. Se tivesse um campo elétrico dentro do seu condutor, as cargas elétricas estariam orientadas para algum lugar. Como elas não estão, elas conseguem estabelecer uma situação de equilíbrio eletrostático, então eu posso te afirmar que dentro do condutor o campo elétrico é nulo. A próxima informação é: bom, professora, se dentro do condutor o campo elétrico é nulo, e sobre a superfície do condutor? Então, de novo, tá aí o meu condutor carregado de formato esquisito e um condutor de formato esférico. Eu tô te falando, quando a gente pegar ali, ó, na superfíciezinha dos dois, o campo elétrico ele não vale zero, tá? Mas eu vou te falar a coisa mais legal ainda. Ele vale diferente de zero, mas o vetor está muito bem estabelecido na superfície. O vetor campo elétrico em um condutor eletrizado, ele é perpendicular à superfície do condutor. O desenho que ilustra a minha fala é esse, olha. Para o condutor aleatório. Então, o campo elétrico tem que ser entrando, porque eu estou eletrizada com carga negativa, mas cada linha de campo elétrico, cada linha de força que eu desenhar, ela é desenhada perpendicular à superfície. Isso é muito mais fácil de ser desenhada se eu pegar um condutor que tem simetria esférica. Tá aí, ó. Todas as linhas de força, as linhas de campo geradas por esse condutor, elas têm direção e sentido perpendicular à superfície. O sentido, na verdade, é decidido pela carga, mas a direção é perpendicular. Tranquilo? Mas aí você tem que me perguntar uma outra coisa.
Tá, você falou que é não nulo, então é zero dentro, diferente de zero na superfície. Como é que eu calculo o campo elétrico na superfície? Então, esse slide vem para te fazer exatamente a pergunta que eu fiz no slide anterior. Quanto vale a intensidade do campo elétrico na superfície de um corpo condutor? Ele não vale. Esse é um ponto da física em que alguns livros chega até a haver uma discussão. Tem livro que chega de forma errônea a estabelecer um valor para esse campo elétrico, e aí ele estabelece esse campo elétrico para uma superfície esférica, tá? Então, se você encontrar algum livro que tenha valor, ele considerou uma superfície esférica, mas o que eu vou te contar é, nós não vamos definir valor para campo elétrico na superfície. Por quê? Porque toda vez que a gente considerar que há uma distribuição superficial de carga, então você pegou a carga e dividiu por superfície. Superfície não tem espessura. Se não tem espessura, não tem como a gente calcular a distância entre uma coisa e outra. Então, não existe possibilidade de calcular campo elétrico na superfície de um corpo. Então, sempre que a gente precisar, a gente vai colocar indefinido. Tá bom? E aí, eu vou mostrar o que acontece com o cálculo de um campo elétrico fora, porque eu mostrei dentro na superfície e não mostrei fora. Eu vou mostrar fora já usando só o caso do nosso condutor esférico, tá? E aí você pode... Então, eu melhorei a forma da gente ver para eu te falar o seguinte. Esse ponto, quando ele é externo à esfera condutora, a forma de calcular o campo elétrico é a fórmula que a gente já conhece. É o kq sobre d ao quadrado, onde o meu d agora ali embaixo, ele tem que ser maior do que o raio da esfera. Então, você só pode utilizar essa equação para quando a gente estiver analisando pontos fora da superfície condutora. Tá, então a gente já entende que é ponto externo. Mas tem mais uma duvidazinha para a gente terminar com essa história. Qual distância eu devo utilizar para considerar o cálculo? Porque existem duas possibilidades. Essa primeira distância que eu estou chamando de x, que é a distância do ponto externo que eu estou analisando até a superfície da esfera. Ou a distância, que é o ponto em que eu estou analisando até o centro da esfera. E agora você pode dar um de, mas é lógico que é x. E aí eu vou falar, para de falar que é lógico na física. Deixa eu te explicar primeiro. Para calcular o campo elétrico em pontos fora da superfície, nós vamos usar o artifício de concentrar todas as cargas no centro da esfera. Então, eu não sei se o efeito apareceu. Eu estou tentando fazer o efeito aparecer para vocês, mas o que eu quero te contar é, aquela esfera verde, gigante, linda, maravilhosa que existia, ela passa a ser um ponto. Lembra que eu discuti no início desse slide corpo extenso e partícula? Então, se você estiver analisando um ponto fora da superfície da esfera condutora, para esse ponto fora, ele não sabe de onde vem esse campo elétrico. Então, se ele vem de fora ou se ele vem de dentro, pouco importa. Então, por definição, o que é que nós vamos fazer? Sempre que você estiver num ponto externo à superfície condutora, você vai imaginar que toda a carga está concentrada num ponto. E a distância que você tem que considerar é a distância entre aquele ponto até o local onde você está analisando o campo elétrico. Então, na verdade, o seu D, que você vai substituir ali na sua fórmula, vale Y. Cruze, cruze, cruze. Obviamente que não acabou. No próximo slide da próxima aula acaba. Beijo!